Olá, meu nome é Carmen e eu tenho uma missão hoje de apresentar a abertura do nono módulo e que inicialmente seria o último módulo do curso, né? Nós estamos pedindo que os cursistas sugiram aí no chat a, a a necessidade que vocês vêm sentindo de novos conhecimentos, de novas ferramentas, ou então o aprofundamento de algum dessas que nós já apresentamos para vocês. Não é? Hoje nós temos a participação mais do que especial da professora Heloísa, que fez a palestra de abertura, por sinal, uma brilhante palestra, e, na sequência, a professora Túlia, que compõe a equipe de coordenação desse curso. Mais uma vez, peço desculpas pelo transtorno aí técnico do início da nossa apresentação. Elô? Bom, gente, obrigada, Carmen. Primeiro, agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês novamente, o que é um prazer. Eu estava comentando com a Carmen, eu ontem tive a oportunidade de ler alguns dos módulos que estão sendo oferecidos aos professores e estão muito bons, o conteúdo está excelente. Bom, o nosso papo hoje é sobre a questão das metodologias ativas e a mediação das tecnologias digitais. Eu vou tentar, se a tecnologia não nos der uma rasteira, que de vez em quando ela faz isso, eu vou compartilhar uma apresentação, preparei um PowerPointzinho para orientar a minha fala. E vou procurar falar um pouco mais devagar do que de hábito, porque a gente tem o prazer de contar com a intérprete de Libras, que é a Juliane, que está nos colaborando conosco aqui para facilitar um pouco o trabalho de conversão, embora ela seja uma ótima intérprete, a professora aqui fala depressa demais, então eu vou procurar me segurar um pouco em relação a isso, tá? Então, vamos lá, pessoal. Pensando um pouquinho na questão das metodologias ativas e da... Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Se não conseguir, vamos ver. Pronto. Chegou aí para vocês? Está visível, gente? Sim, professor. Sim? Tá. Bom, então vamos lá. Então, pessoal, está aí o título da nossa conversa, o meu nome, o meu e-mail para contato, e vamos começando então, porque o meu tempo começou a correr a partir de agora, né? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o significado da palavra metodologia, né? É sempre bom a gente dar uma olhadinha no dicionário, eu usei o dicionário Wise, todas as referências, ali embaixo tem a referência completa, e esse material foi preparado para vocês, então ele fica para ser disponibilizado, compartilhado da maneira que vocês quiserem, da maneira que acharem melhor. Bom, a etimologia da palavra vem do grego, em 3 sentidos, tá? Metá, que significa atrás, em seguida ou através, odos, caminho, e logos, ciência, arte, tratamento sistemático de um tema. Então, a gente pode dizer que metodologia é a busca de um caminho para o tratamento sistemático de um tema. E é isso que a gente faz quando define uma metodologia educacional. Bom, o conceito de metodologia educacional, eu estou descascando essa cebola em camadas, que é o nosso tema, um pedacinho de cada vez, tá? Eu gosto muito da definição do Zé Carlos Libânio sobre métodos de ensino. Ele diz que são as ações do professor
para organizar as atividades do ensino e também dos alunos para atingir os objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo específico. Por que eu gosto disso? Porque a metodologia, ela não é desenvolvida só pelo professor, ela é desenvolvida pelo professor e pelo aluno. Mas os métodos de ensino, de acordo com o momento histórico, o contexto, o modelo pedagógico, podem adquirir vários sentidos. Eu escolhi 2. O primeiro está bem ligado a um modelo tradicional de educação, né? Procedimentos destinados a transmitir todo e qualquer conhecimento universal e sistematizado. Então, a ênfase está no conteúdo. O outro contexto, ele já está muito mais chegado às metodologias ativas, procedimentos que buscam desenvolver as potencialidades dos educandos com base na atividade, no sentido do aprender fazendo, experimentando, observando, e também na individualidade, na liberdade e responsabilidade, assim como na integração dos conteúdos. As 2 definições são de metodologias educacionais, mas elas são, em essência, substancialmente diferentes. Bom, agora vamos falar de metodologias ativas. Eu vou começar fazendo uma afirmativa que pode parecer um pouco polêmica. Todas as metodologias educacionais buscam gerar algum grau de atividade por parte de quem aprende, porque a própria aprendizagem é uma ação, né? Modifica o ser humano. Mas existe alguma coisa de diferente? Sim. Embora nós possamos dizer que o indivíduo que aprende sempre desenvolve algum tipo de atividade, um esforço para aprender, mas há situações distintas. Você tem metodologias mais tradicionais, que são mais expositivas, mais calcadas na memorização, e você tem as metodologias ativas, que provocam motivação, são desafiadoras, estimulam a autonomia, e a partir daí você tem resultados também diferentes. As metodologias tradicionais, elas provocam mais uma aprendizagem mecânica, que muitos autores chamam de pseudoaprendizagem. Como elas são muito calcadas na memorização e a nossa memória é seletiva, a gente vai descartando os conteúdos, né? Aquilo que não é significativo, aquilo que não é aplicado, que não faz parte da vida, a gente tende a deletar, como o termo que nós usamos em relação ao computador. Nas metodologias ativas, o resultado é uma aprendizagem mais duradoura, mais significativa, mais criativa, e ela fica, né? Ela tem aderência, ela permanece mais tempo. Isso significa que não tem o efeito do esquecimento? Claro que tem, mas o X da questão é a retomada do conteúdo. Quando você aprendeu alguma coisa ativamente, aquele conteúdo fica latente, mas ele não desaparece. Então, retomá-lo num momento posterior fica muito mais simples e muito mais rápido. Bom, o que as metodologias ativas, no material do curso, no módulo, existe uma quantidade enorme de metodologias ativas, eu vou mostrar um monte delas mais para o final, mas elas têm alguma coisa em comum. O que é transversal a todas elas? Olha só, todas visam a ampliação das condições favorecedoras da aprendizagem. Todas mobilizam estratégias orientadas para a aprendizagem significativa. Aquela que eu comentei agora há pouco, duradoura, permanente, aquela que é incorporada verdadeiramente à nossa vida. Todas reconhecem o indivíduo que aprende como sujeito do processo de aprendizagem. Todas utilizam a problematização como estratégia básica, mesmo aquelas que não sejam aprendizagem baseada em problemas, que é um dos métodos clássicos ativos, mesmo assim, todas partem de problemas ou de instigações à nossa curiosidade, ao nosso desejo de descobrir.
e todas elas disponibilizam acesso a variados materiais de suporte à pesquisa durante a aprendizagem. Tem um princípio fundamental que vocês vão encontrar lá no módulo também, que é o arco da problematização de Magalhães. E eu gosto muito dele, porque quando ele traça esses 180 graus que vocês estão vendo aí, tudo parte da realidade e tudo volta para a realidade nas metodologias ativas. Todas partem da observação da realidade, do levantamento de pontos-chave, todas buscam apoio de teorização, né, de estudos já existentes, já feitos, todas levantam hipóteses de solução e todas voltam para a realidade. Então, é um ciclo perfeito de origem e término na realidade. No Brasil, olhando um pouquinho de história, mas isso aí eu vou fazer bem rápido, porque é mais uma curiosidade. A ênfase em metodologias ativas começou com a chamada Escola Nova, que foi um movimento importante na educação brasileira. Ela também era chamada de escola ativa ou escola progressiva, que começou no fim do século XIX e terminou, até a primeira metade do século XX. Teve um manifesto importante dos educadores que estavam ligados à Escola Nova, e aí surgiram, a partir dessa abordagem da Escola Nova, muitas metodologias que aí eu coloquei mesmo como curiosidade. Algumas muito conhecidas, outras menos conhecidas. Então, por exemplo, eu cito ali o método Montessori, criado pela Maria Montessori, que inclusive teve um impacto muito forte na educação infantil, né, e nos anos iniciais do ensino fundamental. O que você tem ainda de escola montessoriana, né, no segundo grupo ali, o trabalho do Howard Gardner, que é o autor das inteligências múltiplas. No terceiro grupo, o método de projetos do John Dewey e do William Kilpatrick, que é uma das metodologias ativas que a gente usa muito. E, no final, alguns métodos com ênfase social, baseados em cooperativas, sistemas de autogestão, comunidade escolar. Então, isso foi o começo da história que nos traz aqui. E aí, eu vou perguntar a vocês, eu vou perguntar e vou responder, e depois a gente discute no chat isso. Por que utilizar metodologias ativas? Eu levantei ali 3, 6, 8 razões. Poderia apresentar mais. Porque elas promovem a participação ativa e desenvolvem a assertividade dos alunos. Porque elas estimulam o debate e a capacidade argumentativa. Porque elas dão destaque ao professor como facilitador efetivo, mediador do conhecimento, porque elas aprimoram a colaboração, porque elas têm conteúdo em linguagem mais próxima dos alunos, porque elas favorecem aprendizagens significativas, porque elas estimulam a inovação e, no finalzinho, que é o assunto que está em voga atualmente, elas são muito facilitadas pela mediação tecnológica. Você pode usar metodologias ativas num trabalho totalmente presencial? Claro que pode. Uma outra razão para a gente utilizar as metodologias ativas está aí no trabalho do William Glasser, que fala de uma pirâmide de aprendizagem, que mostra que, à medida que você parte do que você apenas lê para aquilo em que você escreve, interpreta e, no estágio mais amplo, explica, resume, define, elabora, ilustra, quanto mais você atua, maior é a retenção de conteúdo que você tem na aprendizagem. Bom, por que também utilizar as metodologias ativas? Pelo famoso desenvolvimento das habilidades 4C, que são um quarteto primoroso: colaboração,
comunicação, criticidade e criatividade. É um excelente motivo para você utilizá-las. E a mediação pedagógica, né? A gente está falando de metodologias ativas, mediação pedagógica e mediação pedagógica através das tecnologias. E eu arrumei a minha fala assim, nessa sequência. Em relação à mediação pedagógica, o que você tem? Antes de chegar à escola, toda a relação do ser humano já era mediada por pessoas em instâncias do mundo. A família, os adultos significativos, o grupo de amigos, a mídia, as instituições religiosas, instituições políticas. Mas quando o sujeito chega à escola, ele se defronta com um mediador que talvez seja o mais importante de todos em relação à aquisição do conhecimento. E aí eu vou repetir aquele mantra que eu falo sempre: insubstituível. Você pode ter a mais sofisticada mediação tecnológica. Nada substitui a mediação feita pelo professor. Por quê? Porque o professor faz a ponte entre o conhecimento e o aluno. Essa mediação é um comportamento do professor. Ele é facilitador, motivador, incentivador, ele trata o conteúdo. É isso que a gente faz muito na educação mediada com tecnologias. Quando vocês recebem um módulo bonito, bem feito, como aqueles que a UFRN, que a CEDI está lançando, na realidade, aquilo é trabalho de professor. É o conteúdo com um tratamento pedagógico específico para que ele seja mais fácil de ser adquirido, para que a aprendizagem seja facilitada. E essa mediação abre novos caminhos para o aluno na sua relação com o conhecimento. Inclusive, permite a ele descobrir como ele pode aprender melhor, como ele pode aprender mais. Bom, as tecnologias digitais, elas estão colocadas aí, no centrinho da aprendizagem significativa. Elas partem de concepções prévias, auxiliam o professor mediador, elas são ferramentas importantíssimas de aprendizagem e elas facilitam interações sociais. Gente, facilitam, sim. Eu costumo dizer que hoje em dia a gente está fazendo distanciamento físico, mas nós não estamos fazendo isolamento social. Isso que nós estamos fazendo hoje, agora, aqui, nesse momento, é interação social, né? Então, não existe isolamento social. Bom, e aí eu quero passar e olhar um pouquinho para a mediação pedagógica apoiada com tecnologias. O professor, presencialmente, já usava um monte de tecnologias mediadoras, tá? Desde o quadro de giz ao quadro interativo, cartazes, material de laboratório, ilustrações, o livro didático, todos eles eram tecnologias de mediação, ou seja, para facilitar a aprendizagem do aluno. Mas a mediação pedagógica, utilizando tecnologias digitais, ela toma um caráter um pouco diferente. E o que a gente vive hoje em dia é uma nova modalidade de ensino híbrido. E eu vou falar um pouquinho sobre isso já encaminhando para o final da nossa conversa. O que é o tal do ensino híbrido? Tá? Segundo Horne e Staker, é o motor que pode tornar possível a aprendizagem centrada no estudante para alunos do mundo todo, em vez de apenas alguns privilegiados. Então, quando se abre aquela discussão, que eu acho uma discussão importante e legítima, da exclusão digital, a gente está trabalhando com a internet, mas eu tenho alunos que não têm acesso, né? A gente está falando na realidade, das consequências da exclusão social. E essa exclusão social, ela já acontecia antes. Ou seja, quando eu trabalhava presencialmente, totalmente presencialmente com os meus alunos, eu já sentia ali
o resultado da exclusão social. O aluno que não tinha como adquirir o livro didático, o aluno que não tinha o material necessário, o aluno que não conseguia chegar à universidade porque não tinha recurso, porque não tinha recurso para se alimentar também, além do transporte. Então, hoje em dia, a exclusão digital, ela é mais uma faceta dessa terrível exclusão social que a gente vive. Então, a facilidade de acesso à informação através da internet e a facilidade das gerações jovens para buscar essas informações combinam-se muito bem com a dinâmica da sala de aula presencial. Então, o ensino híbrido, quando a gente tinha aulas presenciais e as atividades online, mediadas pela tecnologia, é um capítulo dessa novela. Hoje em dia, a coisa é um pouco mais complexa, porque a gente não adivinhava a pandemia, né? Então, o ensino híbrido, eu gosto muito desse infográfico. Eu coloquei a fonte da ilustração ali embaixo, claro, né? Porque eu estou usando alguma ilustração que não é minha. Então, o que acontecia no ensino híbrido? O aluno alternava momentos sozinho, com outros em grupo e com o professor. Então, o que as tecnologias fazem? Elas abrem a possibilidade para que você faça mais coisas do que na sala de aula, né? Presencialmente, você podia fazer um grupo debatendo e você ter um grupo trabalhando com você num momento expositivo da aula. Hoje em dia, as ferramentas digitais, e eu coloco ali o infográfico coloca ali no centro, né? Você tem, através de ferramentas digitais, muito mais possibilidades de pesquisa de campo, de leitura e exercícios, dos projetos e atividades do tipo mão na massa, né? Daquele fazer, de debates e orientação, mas com aquele detalhezinho colocado ali embaixo. O professor é mentor e ele sempre orienta a aprendizagem dos alunos, seja num ensino híbrido em que você tem presencial ou num ensino híbrido em que você utiliza a sincronia e a assincronia utilizando a internet, as facilidades do ciberespaço. Bom, aí eu falei, eu vou fazer uma listinha de algumas metodologias ativas. E fiquei enlouquecida, porque tem um monte delas, tá? Eu começo ali com a aprendizagem baseada em problemas, a famosa ABP ou PBL, que é antiquíssima, foi proposta pelo John Dewey. A ABPROJ, que é baseada em projetos, centros de interesse, unidades de experiência, a sala de aula invertida, que dá uma conversa nossa aqui, sei lá, de 2 horas, o GBL, que é a aprendizagem baseada em games, Game-Based Learning, Design Thinking, que foi importado do design gráfico e que é muito interessante, a rotação por estações, que combina muito bem com a sala de aula invertida, mas vocês pensam que cabia numa apresentação, num slide só? Não. Aprendizagem baseada em equipes ou times. Eu repeti ali a sala de aula invertida, acho que eu gosto tanto dela que eu botei 2 vezes, gosto mesmo. Portfólio, o Cultura Maker, que é o famoso alunos com mão na massa, Padlet, WebQuest, WebGincana, estudo de caso, aprendizagem entre pares, simulações, quando você já tem uma sofisticação maior. Então, tem metodologia ativa de todo tipo, das mais simples e até as mais complexas. A minha sugestão é que vocês experimentem
Partam de uma com a qual vocês se sintam mais à vontade, que vocês achem mais simples, que combine melhor com o seu estilo de docência, e depois é quase game isso, né? Vão aproveitando, experimentando uma outra, vendo uma outra modalidade, mas eu tenho certeza que dessa lista enorme, vocês encontrarão algumas que vão facilitar o trabalho do professor. E aí, terminando, para obedecer aqui os meus minutos que eu estou cronometrando aqui do lado, essa citação é do Tati Scott e do Williams. E como agora, eu já fui professora de todos os tamanhos e idades, desde a educação infantil, agora na universidade. Né? Então, agora eu estou trabalhando com adultos na universidade, com alunos de graduação e pós-graduação, lato stricto sensu. O atual modelo pedagógico, que constitui o coração da universidade moderna, está se tornando obsoleto. Olhem bem, eu não estou dizendo que os professores estão se tornando obsoletos, mas o modelo pedagógico, sim, ele sofre desgaste. Né? No modelo industrial de produção em massa de estudantes, o professor é transmissor apenas, o que é muito pouco, né, para tudo que a gente faz. A aprendizagem baseada na transmissão pode ter sido apropriada para uma economia e uma geração anterior, mas cada vez mais ela está deixando de atender às necessidades de uma nova geração de estudantes que estão prestes a entrar na economia global do conhecimento. Então, nada será como antes. E as metodologias ativas, casadinhas com a mediação tecnológica, são e serão cada vez mais um recurso precioso para nós, professores. E aí, pessoal, obrigada pela atenção. E eu vou voltar a ver a tela aqui, interromper o compartilhamento para voltar a ver vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa fala. Foi uma fala introdutória para o módulo. Na realidade, o que é importante é que vocês entrem no ambiente virtual, que vocês façam o módulo, as atividades, acompanhem. Tem um material muito rico, muito bom, e eu continuo aqui à disposição de vocês. Eu não falei no início, mas vou falar no final. Em todas as lives que eu faço, eu tenho feito, em média, 1 ou 2 por dia, nesses últimos tempos. Expressar a minha solidariedade a todas as pessoas que perderam pessoas durante esse período. E uma homenagem muito sincera aos profissionais todos, em especial os da área médica, que estão na frente do combate e que estão permitindo que nós continuemos vivos, né? Ao fim e a cabo. Gente, obrigada, prazer enorme estar com vocês, sempre um beijo grande para todo mundo. Túlia, acho que agora é com você. Bom, uma satisfação, professora, continuar, dar seguimento aqui a tantas reflexões importantes que a senhora permitiu, nos possibilitou nesses momentos de fala. Tenho certeza que o chat será importantíssimo e que provavelmente a gente demande apareçam outras necessidades e outras demandas dos professores. Sempre que vocês quiserem conversar com os companheiros, com os colegas, é sempre muito bom para mim. Tá? Eu fico muito enriquecida. Obrigada. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação. Alguns desse momento de fala aqui, a gente já está contemplado, então a gente vai poder aproveitar um pouco mais o momento do chat e das perguntas ao final do nosso encontro, ok? Só um minuto. Não estou conseguindo. Não estou. Estou tentando aqui, só um minutinho. Está aberto. Uhum.
Pronto? Nesse momento, a professora Carmen e os demais professores colaboradores, professora Tânia, solicitou que a gente conversasse um pouco mais sobre as estratégias de aprendizagem nas metodologias ativas. O módulo contempla alguns objetivos que já foram conversados pela professora Heloísa. Ele é complementar a todo o percurso que os alunos vêm fazendo desde a abertura da conferência inaugural, né, na nossa web palestra inaugural, e aí a gente agora vai pensar um pouco sobre quais essas vantagens possíveis do método, como a gente pode pensar nas metodologias nas diversas áreas do conhecimento, como a gente pode pensar no engajamento dos alunos com metodologias ativas, mas muito mais do que respostas a essas questões, eu trago questionamentos. Então, a minha fala é mais provocadora do que apresentar respostas a todos vocês. Porque o ano, é claro que a gente tem o consenso que 2020 é um ano atípico e é um ano extraordinário, tanto pelos desafios como pelas conquistas que nós temos conseguido nesses 6 primeiros meses e que a gente precisa se preparar para os próximos 6 meses. Metas e objetivos foram substituídos, novas demandas e novas competências foram exigidas de todos nós, tanto no ambiente, na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional. Temos muitas incertezas, temos dúvidas, temos perguntas, algumas respostas, e muito mais uma janela de oportunidade para a gente desenvolver novas competências, para a gente pensar na inovação e para a gente pensar em novas formas de exercer essa prazerosa e árdua tarefa de ensinar e aprender. Nessa perspectiva, o ciclo de inovação nos é posto a todo momento e nos convida a pensar em construir, testar, aprender e idealizar. A gente pode começar a partir do teste de alguma metodologia e de alguma mediação com recursos tecnológicos, recursos digitais, mas a gente também pode pensar em construir novas propostas de desenhos de currículos, de matriz dos nossos cursos, pensar em aprender e pensar em ensinar de forma diferente. É nessa perspectiva que a coordenação do curso e toda a equipe envolvida no curso já tem como um dos resultados desses momentos que a gente tem construído nos encontros síncronos e assíncronos com a identificação de líderes, de professores desenvolvendo um papel de liderança nessa mediação tecnológica, nesse ensino remoto, e é uma coisa muito importante que certamente é um ganho para a universidade. Mas um fato que é fundamental e que é inconteste é que o ensino e a aprendizagem mediado pelas TICs exigem de todos nós domínio técnico e pedagógico. E esse domínio ele vai ser aplicável e importante tanto no ensino digital, na sala de aula virtual, por exemplo, no CIGA, como na educação à distância, ou no ensino remoto, ou no ensino híbrido, como a professora Elo comentou. E esse domínio técnico, pedagógico, dessa didática do ensinar, é importante para a continuidade de todas as nossas atividades, seja na sala de aula virtual, seja nos laboratórios, no acompanhamento de projetos, no desenvolvimento, na continuidade das ações de extensão, na oportunidade de criar para os alunos experiências que liguem o aluno à realidade e à profissão, para a gente ter muito mais significado, né, dessas nossas vivências em sala de aula, e também no treinamento de habilidades de comunicação e produção científica. Nas metodologias ativas, um conceito muito interessante que eu tenho percebido é que que eu tenho utilizado é que as estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida é muito importante porque permite a leitura e a intervenção consistente sobre a realidade. É o que a professora Elo falou, que a todo momento, essa aprendizagem ativa leva ao contexto do real, ao campo do vivido, à experiência do aluno e a possibilidade de resolver problemas no campo da realidade e encontrar soluções
para reverter essas situações. Um ponto muito importante das metodologias ativas é que ela valoriza esses alunos e demais atores no processo de construção coletiva e alicerça o protagonismo do estudante no processo de aprendizagem. Deixa eu resolver aqui um problema na minha apresentação, porque me parece que o caderno que está aparecendo para vocês, é isso? É sim, é o caderno, Túlia. Vou reverter a situação aqui, só um minuto. Pronto, reverti. Tá ok, professora Carmen? Tá ok, tá ok. Tá bom. Bom? E aí, então, a gente tem nessas metodologias ativas a possibilidade de ter o protagonismo do estudante bem alicerçado nesse processo de aprendizagem, e como a professora Elo falou, é fundamental para que o exercício da docência se faça de forma bastante efetiva. Nos métodos ativos e na educação contemporânea, a didática, portanto, o papel do professor continua extremamente atual. Essa virada instrucional que ela instrumentalizou não se completou ainda e está em desenvolvimento. E esses métodos ativos, embora coloquem o aluno como protagonista e o coloque no centro da aprendizagem, na verdade, ele representa uma estratégia de ensino que conduz o discente ao máximo aproveitamento do potencial instrutivo da docência. Portanto, um papel fundamental de professores qualificados e de professores com domínio técnico dessas ferramentas. E aí, uma provocação que a gente precisa pensar é sobre os professores que nós tivemos, sobre os professores que ainda temos no nosso, porque a aprendizagem é ao longo da vida, a aprendizagem é no curso de vida. Que professores nós nos lembramos? Quais são de verdade aqueles significativos para nós? E que professor você quer ser? Uma tirinha muito interessante, duas tirinhas muito interessantes, publicadas à época das comemorações de Dia dos Professores em diferentes anos, por esse autor, que está na referência, eles nos mostram que, por exemplo, um professor que supostamente aplica métodos ativos, mas que, na verdade, não o faz. E diz, você pode escolher o caminho que quiser, mas olha como esse aqui é a sua cara. O pior tipo de prisão é o que se disfarça de liberdade. Ou a gente pode ter professores como o da segunda tirinha, que diz, a criança pergunta, ou o aluno pergunta, você vai segurar na minha mão? Não, você precisa das mãos livres. Vou seguir ao seu lado. Qual caminho eu sigo? Qual te fascina? Ali, parece incrível. Me leva? Vou te acompanhar. Vamos correndo? Vamos no seu tempo. E é isso que a gente precisa pensar agora, nesse momento em que a gente está precisando adaptar e reverter algumas práticas e alguns hábitos na docência que a gente tinha adquirido. Porque o aprendizado é como horizonte, não há limites. E nesse momento a gente também precisa estar
pronto ou estar disponível para pensar de formas diferentes. E aí a pergunta que eu faço agora é, você está sem ideia de como planejar suas aulas remotas? É por isso que você está aqui no curso? Essas aqui, nessa imagem, são algumas das ferramentas usadas pelos professores. Vocês já viram em outros cadernos, em outros módulos, muitas possibilidades. E aí eu faço a pergunta, qual dessas você está mais usando agora? Qual está mais aplicável à realidade dos seus alunos, dos seus objetivos de aprendizagem, dos seus objetivos de ensino, enfim. Eu acho que compartilhar isso seria um momento muito interessante. E eu vou ver se a tecnologia me ajuda agora no manejo dessa possibilidade de conhecer um pouco sobre vocês. Um desses recursos interessantes para a gente mensurar a profundidade do assunto que a gente pode abordar em sala de aula, ou que direção a gente pode dar ao conteúdo que a gente está abordando naquele momento no ensino remoto, ou na sala de aula presencial, é o Mentimeter. E vocês podem acessar agora, por favor, o www.mente.com e usarem esse código que está na apresentação de vocês, 182715. Tá bom? Entrem aí, eu vou dar um minutinho para vocês conseguem entrar. E ao entrar, vocês podem responder conforme essas quatro opções. Mente o quê? Nunca ouvi falar. Sim, mas nunca usei em minhas aulas. Sim, usava em minhas aulas presenciais, eventualmente, eu usei em algum congresso que eu dei para grandes plateias. E a última opção é, tenho usado no ensino remoto. Vamos lá, ver se dá certo? Vou dar um minutinho para vocês. Vou ver se a minha tela já foi para... Já responderam, que ótimo! Olha, 38% dos alunos agora, no momento assíncrono, nos meus colegas professores, nunca tinham ouvido falar. 40%. No momento síncrono, desculpe. Nunca ouviram falar, mas alguns já estão respondendo. Vou dar mais um tempinho para vocês. A barra já aparece para vocês ou ainda não? A barra de resposta. Vou compartilhar agora para vocês verem como é que eu poderia, por exemplo, seguir utilizando essa estratégia, que é de acesso livre, que é super rápida, não precisa de uma internet muito veloz, muito rápida, 5G, nada. Dá para responder do celular, os alunos podem responder enquanto vocês estiverem com a sala de aula aberta. E depois vocês podem ficar com o resultado para planejar novas estratégias. Por enquanto, nos meus dados aqui eu não quero influenciar vocês, por isso que eu ainda não abri a sala, estou acompanhando ver se para de modificar aqui o percentual de respostas de vocês. Vou compartilhar agora que parou, acho que todo mundo já conseguiu responder. Espera aí. Deixa eu ir lá e trocar. Vou lá, peraí, só um minutinho. Para vocês verem que bacana que ficou a resposta de vocês. Chegou? Deu para ver? Deixa eu acompanhar aqui nas respostas do meu... que eu vejo a partir do que vocês estão vendo. Chegou? Ainda não? Ainda não está compartilhado? Encerrou seu compartilhamento. Agora sim, apareceu. Pronto. Sim. Pronto. 66% dos alunos agora aqui no curso não conheciam, dos cursistas não conheciam o Mentimeter. Alguns já usaram, que ótimo, ter usado no ensino remoto, muito bom. E aí, para quem não conhecia, eu vou precisar mostrar para vocês um pouquinho, tá? Vocês podem abrir, vocês ficam com a página de vocês com acesso ao perfil de vocês, todas as apresentações ficam salvas, e vocês podem, por exemplo, pensar no tipo de questão, nas opções de resposta,
aquilo que possa ser customizado de acordo com o que for necessário para vocês investigarem no conteúdo de vocês, tá? Pode ser desde a aplicação de experiências, conteúdo teórico, vivência dos alunos, o que eles trazem de conhecimento prévio, que é muito importante nas metodologias ativas, que a gente considere aquilo que já foi, que os alunos trazem previamente, né, para o debate, para depois eles pensarem com a leitura do conteúdo teórico que a gente sugerir, na curadoria de material de referência de aporte teórico que eles fizerem. Ele é super útil na área, para professores da área da saúde, muito útil para os professores da área de engenharia, humanas, sociais, permite várias possibilidades, tá bom? Vamos lá. E aqui, essa versão que eu estou apresentando para vocês é gratuita, não paga nada. E quem fizer assinatura, e tem outras versões mais complexas e possibilidades de trabalho nessas enquetes, nesses quiz, tá bom? Vamos lá. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Deixa eu ver. Uhum. A próxima provocação de vocês, para vocês responderem, continuem aí no Mentimeter, é o segundo slide que eu pensei, que vocês já estão respondendo, que ótimo. Digite 3 palavras que representam a mediação didática para vocês. Vamos lá, um minutinho. E aí eu compartilho o resultado de vocês. Tá compartilhado já, né? Ótimo. Vamos ver o que aparece, que vocês já aprenderam, que vocês já sabiam, enfim. Terminaram? Vamos lá. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Essa é uma nuvem de palavras, e a partir da contribuição de cada cursista, de cada aluno em sala de aula, aquilo que aparece de mais importante, de mais significativo para essa pergunta, que é de mediação didática, olha que importante. Interação, tecnologia, ensino, compartilhar, super importante. Alguém me falou de afetividade. Nossa, muito importante no ensino remoto a gente pensar no ensino que considere as relações afetivas muito mais significativas, postura crítica, trabalho em grupo, sensibilidade, muito legal, prazeroso, que bom. Uma palavra-chave aqui que vocês apresentaram, que é a colaboração e a interação, é fundamental. A gente só pode falar de metodologias ativas se a gente fala, independente da estratégia que a gente for usar, a parte da colaboração, o apoio, o aporte das competências colaborativas são muito importantes, e aí não tem na minha apresentação, mas tem no material, no caderno, a importância da gente trabalhar as competências, as hard skills e soft skills, que são as competências atitudinais, as competências mais relacionadas a essa questão de comportamento, de trabalho colaborativo, de capacidade de colaborar, de se colocar no lugar do outro e contribuir. É bastante interessante e importante que tenha aparecido aqui na fala de vocês, mas tem tantas outras que ficaram à margem da nuvem de palavras, mas não significam que são menos importantes. Elas apenas, nesse momento, foram lembradas por menos, em menor número nas colaborações que apareceram, tá bom? Mas isso não significa que a gente não possa, a partir dessa nuvem de palavras, por exemplo, pensar em um conteúdo, ou pensar numa estratégia didática, ou numa metodologia ativa que dê conta de trabalhar esse conteúdo. Por exemplo, alguém falou aqui, deixa eu pegar um que está mais à margem aqui, alguém falou aqui em ferramentas de ensino ficou menos, tecnologia, enfim. Sei lá, alguém falou aqui de ação dos estudantes. Dependendo do conteúdo que a gente estiver trabalhando, esse
essa competência atitudinal, né, essa habilidade para resolver questões, para se engajar e ser protagonista é fundamental. Então, ela pode aparecer na margem dessa nuvem de palavras, mas não significa que ela não precisa ser valorizada no nosso planejamento, tá bom? Vamos ver se eu consigo voltar aqui para a minha apresentação e vou mostrar para vocês uma outra possibilidade da gente trabalhar, que é o Padlet. Vocês já conheciam? O Padlet, ele também tem uma possibilidade de você trabalhar de forma... trabalhar sem precisar pagar assinatura, ele te permite criar algumas páginas, e ele é um painel colaborativo, um mural daqueles que a gente tinha antigamente, no quarto da gente, ou que alguns departamentos ainda têm, que a gente vai colocando as notas, os bilhetes, as coisas importantes. Esse aqui, por exemplo, vocês estão acompanhando? Está aparecendo? Não apareceu. Permite a criação de algumas contas, e a gente está vendo aqui... Espera aí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar para aparecer no meu Padlet. Essa aqui é a minha conta, uma das minhas contas, porque como é gratuito, você cria a conta por e-mail. Então, essa aqui é uma das contas não tão antigas, nem tão recentes, que a gente permite criar alguns dos murais. Essa aqui, por exemplo, eu usei com uma turma da CEDIS. Você não vai compartilhar. Para mim chegou. Então, aqui tá beleza. Pode ser. Bom, essa aqui, por exemplo, foi numa disciplina do curso EAD, da CEDIS. Ela tem, esse Padlet aqui tem 3 anos, e tem a participação de muitos alunos discutindo uma das temáticas que a gente estava abordando em sala de aula. O que eu fiz nessa época para garantir maior engajamento dos alunos? Como critério de avaliação nesse documento, eu usei, por exemplo, a necessidade de uma postagem por aluno e 2 comentários em postagens dos colegas, ampliando o assunto, permitindo intervenções, perguntas e fazendo com que eles interagissem mais fortemente entre si, garantindo que o aprendizado fosse colaborativo e mais ativo, né? Também deu muito certo, foi muito bem avaliado pelos alunos, eles não conheciam, eram a maioria professores do ensino médio, e foram construindo aqui, por exemplo, aqui eu mantive a orientação sobre o Padlet, qual era o objetivo de aprendizagem, estava de acordo com o manual, o que se pretendia como material didático, o que era preciso eles lerem, e aqui a gente pode mexer, modificar, colocar aquilo que está mais importante, ou o debate mais recente, e ficou um mural muito lindo mesmo, bem a cara do sertão, bem a cara da formação do Nordeste, naquilo que falava sobre modo de vida, ocupação do espaço, desenho, enfim. E além da participação no Padlet, eu já coloquei um quadro reflexivo que eles poderiam enviar depois via tarefa, complementando aí tudo aquilo que era preciso estudar naquele conteúdo. Esse foi um dos exemplos que eu coloquei para vocês, mas eu também trabalhei com a turma de epidemias e endemias no curso de enfermagem, já trabalhei com a turma da medicina, com cursos de pós-graduação também, então é uma coisa super dinâmica e que eles gostam bastante, tá bom? Deixa eu voltar agora pra gente ir, deixa eu cuidar aqui do meu tempo. Tô terminando. Bom. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui, que eu não vou mais precisar, para não atrapalhar e sobrecarregar a página. O acesso.
E vamos chegar aqui na apresentação. Um dos conteúdos do manual que vocês devem ter acompanhado aí, e que a professora Heloísa já comentou, é as características desse ensino, as características dos professores, das atitudes esperadas. E uma coisa importante que a gente pode ver, deixa eu conferir se já está aparecendo para vocês já, uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que os alunos, às vezes, veem em nós, veem o que a gente está apresentando em sala de aula, ou vocês veem o que a gente está apresentando no ensino remoto, como uma pontinha do iceberg. E, na verdade, tem muitas possibilidades presentes e futuras, e muito trabalho envolvido relacionado à vivência, estudos, estratégias, coisas que só vocês que dominam as áreas específicas de vocês são capazes de linkar, né, nesse grande aporte teórico e de vivência como docente que vocês têm, de formações que vocês têm na própria universidade, nos programas de formação de docentes, ou de externos, com doutorado, pós-doutorado, enfim, todas as possibilidades que vocês têm de contribuir para a vitalidade da comunidade universitária, né? É uma possibilidade enorme que a gente está tendo agora com o ensino remoto. Essas atitudes prevêem, por exemplo, o trabalho colaborativo, que está aparecendo de forma interessante até no chat desse momento síncrono, quando vocês no próprio YouTube estão respondendo aí o que alguns colegas surgem de dúvida. A coordenação do curso nem precisa às vezes responder, porque a própria comunidade, a gente fala uma comunidade de aprendizagem que a gente já tem nesse curso, já está predisposto a ajudar o outro, e isso é muito importante quando a gente fala de comunidade docente, né? A gente tem aí uma coisa importante que é preciso construir entre os professores e os alunos, que é a negociação, a capacidade de negociar, e compreender que os alunos têm perfis diferentes de aprendizagem, uns são mais auditivos, uns são mais visuais, e a gente também, assim, a gente tem habilidades diversas, e que é preciso a gente encontrar a melhor forma de propor essas inovações e mediações, pensar que a gente aprende a partir de insucessos e contradições. Veja que a minha aula começou eu compartilhando o caderno para vocês, não foram nem meus slides, são insucessos que acontecem, né, não são previstos, mas que não significam fracassos. Na verdade, são caminhos que a gente vai percorrendo para encontrar as melhores possibilidades nesse compartilhamento de saber, que é uma coisa que eu acredito demais. A minha experiência na escola de medicina, na época que eu fui professora lá, foi muitíssimo importante para isso, para a gente entender para a gente valorizar que essa construção professor-aluno, que essa negociação entre docentes são muito importantes. E com esse grupo de coordenação também, aqui estamos aprendido bastante. E uma coisa importante que alguém falou lá quando eu propus a nuvem de palavras no Padlet, é que a gente tem empatia, mediação, feedback, proatividade, tudo isso como muito importantes, que a gente espera que os alunos desenvolvam, mas que a gente também, como docente, precisa desenvolver. A professora Elo já falou muito bem sobre características e peculiaridades, que, na verdade, eu acho que nem divergem, na verdade, elas marcam esse caminho da construção de um ensino mais tradicional e mais ativo, mas que, na verdade, caminham todos para o mesmo lugar, que é a tentativa de nós, como professores, propor, encontrar objetivos de aprendizagem e melhor rendimento dos nossos alunos, né, contribuir para um futuro. E aí, para chegar ao fim, são 17 horas, eu ainda tinha alguns slides para apresentar para vocês, mas vai ficar no material, e também preparei 2 videozinhos que vocês podem achar. Depois vocês me dão feedback no fórum, se os videozinhos são interessantes, sobre ensino ativo, que também que eu montei e apresentei ao grupo de coordenação, como estratégias da gente apresentar o conteúdo de forma mais lúdica, mais rápida e mais interativa. Vai ficar lá no material também, no módulo, e vocês me dão feedback no fórum, se os videozinhos são interessantes ou não. Um é sobre metodologias ativas, e para os 2 vídeos eu usei recursos gratuitos, embora eu tenha conta paga, eu fiz com recurso, eu fiz no perfil
sem assinatura no perfil gratuito, para que vocês possam utilizar também, se inspirarem e utilizarem, tá? Então, eu deixo como pergunta para vocês muito mais a ideia do que devemos fazer, como nós começamos e para onde vamos nesse momento. E eu acredito fortemente que a gente já virou jargão, mais ou menos nessa época de pandemia, mas eu acho que é totalmente aplicável em todos os momentos, que a educação à distância, o EAD, ou a educação digital, ou o ensino remoto, não precisa ser uma educação distante, desumanizada, sem contato, sem afeto, sem empatia, não. Eu acho que a educação é sem distância mesmo, em qualquer dos contextos que a gente esteja trabalhando, tá bom? Vamos para as perguntas e vamos para a interação. Carmen? Vamos lá. Na verdade, a gente foi respondendo as perguntas e tem uma que eu acho que está dirigida para as duas, né? Como você descreve a realidade dos professores na relação com os alunos em termos de conceitos pedagógicos? Vocês entenderam? Ou querem que eu encaminhe a pergunta pelo WhatsApp? Não, eu entendi. Túlia, você quer responder primeiro? Pode começar, professor Elo. Posso começar? Pode. Carmen, por favor, só relê a pergunta. Como você descreve a realidade dos professores na relação com os alunos em termos de conceitos pedagógicos? Eu estou entendendo que a pessoa está perguntando, né? Olha só, vou fazer uma resposta que é o que me vem à cabeça nesse momento. Extremamente diversificada, ou seja, na realidade brasileira, você tem a convivência de múltiplas concepções de educação, né? Então, você tem professores com uma postura, com uma pegada mais tradicional, você tem professores que já estão aderindo a novidades, a inovação. Agora, sinceramente, eu acho que tanto em uma como em outra, você pode ter excelentes trabalhos. A verdade é essa, tá? Eu não condiciono o bom trabalho, a boa qualidade de educação apenas a uma forma dessa relação do professor com os conteúdos. Eu acho que é o contrário. Quanto mais diversa ela for, melhor. Eu aprendo sempre com o convívio, com os companheiros, com os colegas que trabalham de maneira diferente de mim, né? Agora, eu diria para vocês que com essa necessidade imperiosa de utilizar a mediação tecnológica no nosso trabalho, eu estou bem otimista, tá? Eu estou vendo os professores experimentarem coisas, situações de ferramentas e tal, que eles não estavam habituados e que eles não conheciam. Então, eu sou uma pessoa naturalmente otimista. Então, eu acho que nesse ponto vai ficar um saldo positivo e a gente vai ter futuramente uma educação híbrida, utilizando mediação tecnológica mais fluida, mais leve, mais prazerosa para os colegas professores. Vou passar para a Túlia. Não, eu me sinto contemplada pela resposta, professor. Eu acho que é isso mesmo. Tanto que eu tinha pensado em colocar no final da apresentação uma música que eu acho que é tão autobiográfica para esse momento, para todos os professores, que é Paciência, de Lenine. Além de uma música linda, uma poesia em letra, e que nos mostra que é preciso ter calma e alma, né? A gente precisa, nesse momento, das duas coisas. E respeitar as diferenças, são múltiplas as possibilidades. É lindo o ensino. E ele é lindo por isso, ele é lindo porque a gente pode encontrar desde laboratórios remotos de simulação, como eu vou deixar para vocês algumas dicas de laboratórios remotos na área de física, na área da saúde, na medicina tem um homem virtual na USP, que é uma coisa incrível. Tem o Laís com várias coisas incríveis sendo produzidas na UFRN. Tem o Laboratório 60+, da UFSCar, que tem trabalhado envelhecimento ativo. Tantas as possibilidades da gente pensar ensino,
em todas as áreas e pensar em possibilidades de trabalhar experiências exitosas, que a ideia do nosso curso é que a gente consiga identificar entre nós, professores da UFRN, aqueles que têm conseguido bons resultados. E os fracassos, como eu falei, também são importantes. A gente não vai ter resposta para tudo, né, professora Eloísa? Né, professora Carmen? A gente não tem resposta para tudo, nem temos pretensão de ter. Seria arrogância ter essa pretensão. O material permite que a gente desdobre leituras, né, em muitas leituras. O próprio fórum permite que os professores colaborem entre si. Eu fiz um levantamento no repositório da UFRN de materiais, artigos, dissertações e teses em que tem a palavra-chave inovação, ou que tem a palavra-chave mediação didática, ou que usa o descritor tecnologias de ensino, tecnologias digitais. A gente tem uma infinidade de produtos técnicos, científicos, de pesquisa dentro da própria universidade. Quer dizer, tem muita gente fazendo coisa boa. Tem os mestrados profissionais, tem o IMD, tem os mestrados de inovação, tem inovação, o mestrado de inovação em ensino médico, tem da escola de saúde. Oi. Desculpa a interrupção, é porque tem mais uma pergunta para a professora Elô, e eu achei interessante, porque ele pergunta, né, o que é que você acha nesse período das atividades híbridas para componentes práticos, né? Qual a opinião de vocês, né? E com essa pergunta, a gente encerra o debate e a gente vai para... Tem muita curiosidade aqui no chat sobre a oferta do curso. Eu acredito que as suas alunas estão... Eu estou identificando algumas aqui interessadas e a gente vai apontar como é que será a oferta futura. Tá ok? Então... Vou responder, então, Carmen. Posso? Pode. Posso. Olha só, gente. Nesse processo de oferecimento de atividades remotas, né? E, na realidade, o que a gente está fazendo agora é uma educação remota emergencial. Ela nos foi imposta pelas circunstâncias. E eu até costumo brincar com o pessoal que eu vejo umas etapas aí. Tem a remota emergencial, tem a remota em transição, depois a gente vai ter uma solidificada e depois a gente vai ter uma educação híbrida, casando o presencial com o mediado por tecnologias. Só que há algumas coisas que são realmente os gargalos, né? As dificuldades maiores. Eu vou citar, além das aulas práticas, né, das atividades que necessitam de prática, mas, por exemplo, o atendimento a alunos concluintes é uma delas, que são alunos que têm pressa para terminar os seus cursos, a questão dos pequenininhos, né, dos alunos da educação infantil, que talvez seja um dos segmentos mais difíceis para você trabalhar com mediação tecnológica, mas em relação às disciplinas que têm um componente prático, eu acho que as tecnologias, elas nos oferecem, aí é um mundo porque tem várias áreas de conhecimento, mas elas nos oferecem algumas possibilidades, desde as mais simples, através de vídeos, até as mais complexas, com simulações, utilização de inteligência artificial. Mas quando a gente trabalha com a prática, normalmente você tem aqueles 3 estágios básicos, né? Apenas observação, atuação com orientação e atuação autônoma. Normalmente é assim. Você primeiro coloca o aluno para observar e registrar a observação em relação à prática que você quer que ele desenvolva. Depois, ele faz a prática tutorado, acompanhado pelo professor e depois ele faz independentemente e é avaliado pela sua performance na prática e tal. E antes disso, tem uma quantidade de conteúdo que ele precisa dominar, ou seja, o sujeito, quando entra na prática, ele antes teve uma série de conteúdos básicos que o professor já trabalhou.
Se eu trabalhasse hoje em dia com uma atividade com prática, eu trabalharia com os conteúdos básicos necessários e a parte da observação, porque você tem N situações de observação por vídeo, por experiências gravadas e tal. E deixaria a parte da atuação em si, a não ser que você tenha software de ponta, espaços virtuais com inteligência artificial, em que o aluno já possa ali exercitar, e isso é a minoria da nossa realidade, mas eu iria até a observação. E deixaria essa outra parte para pensar um pouco mais no momento da retomada das atividades, tá? E vou dizer, finalizando, que não tem resposta satisfatória para isso, tá? Porque não tem mesmo. Eu já ouvi 500 respostas de pessoas diferentes e nenhuma delas me contemplou totalmente. Então, eu não tenho a ilusão de ter esgotado aqui o assunto. Bom, e eu acho que são 1h12 de live já. Eu vou deixar para o fórum. Vamos abrir essa pergunta lá e vamos colaborar. O que vocês pensam sobre isso? Bom? Ok. Para fechar, nós tínhamos ainda uns comunicados, mas vamos fazê-lo no fórum, não é? Mas gostaria só de dizer que a equipe está planejando a oferta desse curso aberta ao público no Ava ProEx. Nós não podemos de imediato, porque aí vai depender ainda de um trabalho, de editar os vídeos, de fazer acessibilidade. Então, e nós ainda estamos produzindo este curso, não é? Que foi pensado como um espaço de diálogo para os nossos docentes, inclusive compartilharem que a próxima etapa, o próximo módulo, como se a gente não tiver nenhuma outra solicitação dos nossos docentes, nós vamos fazer uma etapa de relato de experiência. Alguns professores estão se dispondo a virem nos relatar como eles, né, estão se saindo, o que deu certo, o que não deu certo, né, com os colegas. E eu acho isso importantíssimo para que a gente possa discutir o que foi realmente aplicado, o que pode ser aplicado. Quando eu falo sobre minha prática, outros professores, olha, aquilo que a professora Carmen fez, talvez dê certo também com o meu componente, não é? Mas a próxima semana será uma semana para vocês revisarem os módulos, uma semana também de autoavaliação. Nós estaremos disponibilizando 2 instrumentos, né, de uma autoavaliação para aqueles docentes em estágio probatório que precisam do certificado. E aí eu gostaria de agradecer a professora Heloísa Oliveira, a nossa querida Elo, que eu acho que já faz mais de 5 anos que ela trabalha com a gente na CEDIS. Eu costumo dizer, tem épocas, quando nós não estávamos no distanciamento físico, eu via mais Elo na CEDIS do que muitos dos nossos docentes, né? E aí é uma grande colaboradora na CEDIS, no LAIS, que ela é pesquisadora. Nós temos várias ações de pesquisa conjunta, né, professora? E é sempre essa pessoa, como descreveram no fórum, né, simpática, acolhedora, é uma querida, né? E agradecer muito e sempre disponível, né? Sempre disponível. E também a Túlia, que eu acho, nesse último mês, Túlia dedicou quase que 40% do tempo dela a produzir material, a discutir, não é, com o grupo de coordenação, um curso desse que a gente fez em uma semana, para vocês terem uma ideia,
o caderno que a gente postou hoje ficou pronto ontem às 9 horas da noite. Né? Então, eu costumo dizer que nós estamos consertando o carro, ele em movimento. É esse o nosso desafio com a necessidade de implementar o ensino remoto. Não é? E eu acredito, né, que a equipe e os módulos estão ajudando a muitos professores a enfrentarem esse desafio, pelo menos tendo um auxílio, né, de como aprendendo algumas ferramentas. Porque bem no início, a gente pensava assim, vamos ficar lá online ensinando, cada um no seu computador, a gente ensinando como é que abre a turma virtual. Né? Então, Elo, ia ser uma loucura. Né? Então, a gente foi discutindo, começamos a produzir os cadernos, e aí chegamos a esse modelo, né, que ele usa muito do modelo do ensino remoto, mas também a gente, por a equipe ser uma equipe que já vem atuando na educação à distância, tem produzido material didático, a gente também tem usado algumas estratégias da educação à distância. Então, agradecer e a todos que nos assistiram. Hoje foi um pouco, nós já estamos com 18 minutos a mais do nosso compromisso. Elô? Carmen, eu quero me despedir. Olha, eu quero agradecer aos nossos 2 intérpretes de Libras que estiveram conosco, a Juliane e o Júnior, que trabalharam aqui com a gente, nos permitiram sermos assistidos e compreendidos por mais pessoas. Prazer em conhecer a Túlia, que está fazendo um trabalho brilhante, fez uma apresentação muito boa hoje, e eu já vi pelo trabalho nos cadernos também. Carmen, eu quero agradecer a você o convite. Eu costumo dizer, e é do fundo do meu coração, tudo que eu faço com vocês é sempre com muito afeto e com muito carinho, porque o trabalho que se desenvolve na UFRN, no LAIS, na CEDIS, é um trabalho muito sério e muito importante. Tem uma pergunta que apareceu ali, e que eu acho muito importante, que não tem resposta, é mais uma reflexão, é sobre a revisão do modelo de sociedade que a gente tem. Nada acontece plenamente se a gente não tiver uma revisão desse modelo de sociedade. Maior sacudida que essa do coronavírus, para que a gente repense coisas, desde as maiores políticas até a nossa vida cotidiana, o nosso quadradinho pessoal, porque a gente tem que ter mudanças em todas as escalas, né? E eu estou aqui assistindo aqui, mas eu estou também com o YouTube aberto, porque aqui eu não vejo o chat, né? Então eu estou olhando ali e olhando aqui, compartilhando as telas. Uma pessoa escreveu ali o que é o sonho de todo palestrante, de todo professor. Disse assim: estou propensa a experimentar. A pessoa que escreveu sabe quem foi, e a nossa maior esperança, aí eu falo em meu nome, em nome da Carmen, em nome da Túlia, a maior esperança que a gente tem é que vocês realmente estejam propensos a experimentar e se aventurem nesse mundo tão legal da utilização da mediação tecnológica, porque vão aprender muitas coisas legais e muitas coisas interessantes. Beijo, gente, obrigada, um prazer, estarei com vocês sempre que vocês quiserem. Beijo grande. Beijo. Beijo a todos.